No Descomplicando a Endócrino de hoje, nós vamos falar sobre o tratamento da obesidade. O seguinte, gente, já deixa o seu like, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, por quê? Porque se você deixa o like, as redes sociais distribuem esse vídeo para mais pessoas e a ideia é que quanto mais gente tiver acesso ao que a gente vai falar aqui, melhor. Então já clica aí, deixa esse dedo aí nesse like para a gente poder convidar mais gente para estar com a gente por aqui, tá bom? E é o seguinte, nós estamos começando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse daqui é um programa onde nós literalmente descomplicamos a endocrinologia. E esse programa aqui, ele é feito para você, colega médico, colega médica, para que você possa conhecer os caminhos para atender os seus pacientes com segurança, para que você possa enxergar como que é possível atuar no dia a dia de uma forma muito melhor, com mais sabendo o que você está fazendo, sabe? Com mais excelência, enfim, quando você vai atender pacientes com doenças endócrinas. E por aqui também você tem a oportunidade de iniciar os caminhos, né, para que você possa trilhar a sua trajetória para se tornar endocrinologista, se você tem esse desejo, se você tem esse objetivo. Agora é o seguinte, se você não é médico, então se você é um profissional da saúde, né, de alguma outra área afim, se você é nutricionista, se você é fisioterapeuta, se você é enfermeiro ou enfermeira, enfim, se você é de alguma área da saúde, ou então, se você é uma pessoa que tem algum problema endócrino ou está próxima de alguém, né? Você tem um parente, você tem um amigo, uma pessoa que você ajuda e que tem algum distúrbio endócrino, você também é muito bem-vindo, tá? E eu quero só te pedir para você convidar o seu médico para estar aqui com a gente também. Então, manda uma mensagem para ele, ou quando você estiver junto dele, ou se você estiver em algum grupo, né? Esses grupos de WhatsApp, enfim, manda uma mensagem, fala, ó, compartilha esse nosso vídeo aqui, tá bom? Porque a ideia é a gente disseminar os conhecimentos. E então você que não é médico, você também é muito bem-vindo, porque aqui você vai encontrar orientações que podem te ajudar a lidar melhor com o seu problema endócrino. E o tema de hoje é tratamento da obesidade. Gente, que assunto importante, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E olha, se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e professora há 19 anos, daqui a pouco vai completar 20. É isso mesmo. Então, antes da gente começar por aqui, eu preciso te pedir 3 coisas. 1, 2, 3. Gente, são só 3 coisinhas, tá? Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. É o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Deixa o like nesse vídeo, deixa o like nesse vídeo. Por quê? Porque isso vai me ajudar a distribuir, a disseminar as informações que a gente passa por aqui para cada vez mais e mais pessoas. Seguinte, perder peso é um grande desafio, né? Para vocês que estão me acompanhando daqui de Brasília, eu falo de Brasília, para quem está por esses 4 cantos do Brasil aí, vai me contando, ó, tem gente da Paraíba, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente... Da onde mais? Me conta aí, pessoal. Fala aí, meu povo. Deixa eu ver. Tem muita gente pedindo para participar, né? Mas como eu expliquei, a gente vai, se der, eu chamo vocês mais para frente na live, tá bom?
Tem gente acompanhando de tudo quanto é canto, né? De São Paulo, Paraná, legal, legal. Tem gente de Belo Horizonte, muito bom. Massa. Então, é o seguinte, é um grande desafio, realmente, né? Se perder peso é um desafio, manter o peso perdido é um desafio maior ainda, né? E aí, assim, então, é algo que a gente precisa procurar lidar com inteligência se a gente quiser vencer essa batalha. Essa é uma batalha que não é só sua, né, de você que é uma pessoa que quer emagrecer. Essa é uma batalha geral, né? É uma batalha da comunidade, é uma batalha do médico, é uma batalha dos profissionais envolvidos também, né? Do nutricionista, do educador físico, enfim, né? É muita gente envolvida e tentando vencer esse grande desafio. Então vamos lá, para a gente procurar lidar com inteligência com essa questão perda de peso e manutenção do peso perdido, que a gente tem sempre que pensar nessas duas coisas juntas, porque senão dá ruim. Por que que dá ruim? Porque a pessoa emagrecer e depois reganhar peso é um negócio que, assim, é tipo tudo ir por água abaixo, né? E o pior é que muitas vezes a pessoa faz um grande esforço e perde, por exemplo, perdeu 12 quilos. Nossa, foi super bacana e tal. Mas aí na sequência ela reganha. E aí, no final, ela fica com mais peso do que antes de emagrecer. Tipo assim, ela reganha 15. Ela tinha perdido 12 e aí depois ela ganha 15. Então, a gente tem sempre que pensar no desafio da perda de peso como um desafio em duas etapas. A perda do peso e a manutenção do peso perdido. Isso é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça sempre, porque senão, num primeiro momento, vai dar bom, e aí você vai ficar naquela ilusão, tanto você, paciente, quanto você, o médico que acompanha, quanto você, o educador físico, nutricionista, enfim. E aí vai ficar com aquela ilusão inicial e depois vem a bomba. Então é o seguinte, como que a gente deve, né? Como que a gente faz essa arte aí da inteligência? É o seguinte, primeira coisa, não existe nenhum tratamento para perda de peso eficaz o bastante para substituir as medidas de mudança no estilo de vida. Atenção para isso, eu vou repetir, porque essa frase ela é muito importante. Eu preciso que você entenda direitinho isso daí, porque se você entende os conceitos, fica mais fácil de atuar na prática, né? Tudo na vida é uma questão assim, ó. Você tem as filosofias e aí você coloca em prática no seu dia a dia as suas atitudes, né? As suas posturas, elas refletem aquilo que você acredita, elas refletem as suas filosofias. Então, a filosofia tem que estar muito, muito clara, né? Então, é o seguinte, não existe até o momento, né, nenhum tratamento eficaz o bastante para dispensar as mudanças no estilo de vida. Ou seja, em outras palavras, todos os medicamentos disponíveis hoje para perder peso trabalham em conjunto com as mudanças no estilo de vida. E o que é mudança no estilo de vida? É o seguinte, uma pessoa que quer ter um peso compatível, né, com uma pessoa de peso normal, uma pessoa que não é obesa, que não tem sobrepeso, ela precisa levar uma vida compatível com isso. E o peso corporal, se a gente for falar de uma forma bem, bem resumida, né, bem simplificada, ele é um reflexo do balanço entre as calorias que entram e as calorias que saem. Então, toda vez que você tiver um desequilíbrio nisso, né? Entra mais caloria do que sai.
daí a tendência vai ser a pessoa engordar, ela vai ganhar peso. Então, no estilo de vida, a gente tem a possibilidade de ter uma balança favorável nesse aspecto. Então, uma pessoa que pratica exercícios, ela queima calorias. E uma pessoa que faz uma alimentação adequada, né? E esse adequada, ele vai variar de pessoa para pessoa, porém, uma coisa é comum, é que a alimentação seja saudável, né? Que ela seja saudável, rica em fibras, vitaminas, né? Em alimentos mais naturais e tudo mais. E daí, esse tipo de alimentação, a pessoa que se alimenta assim, ingere uma quantidade de calorias menor do que aquelas pessoas que comem mais alimentos, né, processados, mais alimentos industrializados, mais fast food, etc, etc. Então, todos os tratamentos com medicamento, né, os tratamentos medicamentosos disponíveis, todos os que foram desenvolvidos até hoje, inclusive os que estão em estudo, todos eles são utilizados para serem eles são desenhados para serem utilizados em conjunto com uma alimentação saudável e adequada e a prática de exercício físico. Então, esse é um conceito muito básico, né? Você fala, mas que bobeira isso. Não, isso não é bobeira, isso é muito sério. Porque se esse conceito não estiver na sua mente, se isso não for uma filosofia para você, você vai tender a acreditar que se for receitado um remédio para você, só tomar esse remedinho vai resolver a questão de perder peso. E não é por aí. Beleza? Então é isso, esse é o primeiro conceito. Aí você fala assim, eu quero emagrecer. Qual o remédio que eu tomo? Então veja, existem opções de medicamentos? Existem. Agora, vai ter sempre que ser assim, um remédio. Qual o remédio que eu vou tomar junto com a mudança de hábitos? Né? Então, se você está sedentário, você vai precisar iniciar um exercício físico. A sua alimentação vai precisar se adequar ao peso corporal que você quer ter e não deve se manter adequada ao peso corporal que você tem hoje, né? Então, isso é um conceito muito básico. E aí, com isso em mente, aí sim, aí as chances desse tratamento em conjunto, né, esse tripé que eu costumo chamar, né, que é a dieta, o exercício físico e o medicamento, a tendência desse tratamento funcionar é muito maior, infinitamente maior, né? Então, beleza. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem é a pessoa, quem é o paciente que que é candidato a um tratamento medicamentoso? Então, funciona assim, né? Eu estou aqui para te mostrar vários porquês. Que, assim, toda vez que a gente vai tomar condutas médicas e a gente toma condutas só baseado num protocolo, fala assim, sei lá, diabetes, é esse remédio aqui. Hipotireoidismo, é aquele remédio ali. Hipertireoidismo, é aquele outro. Sem a gente entender o que está por trás, né? Sem a gente entender os porquês, sem a gente fazer um raciocínio clínico, toda vez que a gente toma conduta só no modelo de execução, né? Tipo assim, decorei, já sei o que eu tenho que fazer, vou lá e faço. É só um efetor. As chances da gente ficar desatualizado, as chances da gente tomar condutas muitas vezes inadequadas são muito maiores, porque a gente não é capaz de individualizar cada caso. Então, por isso é importante a gente entender os porquês. A gente entender, é recomendado fazer assim, por isso. Então, se eu sei o porquê, eu consigo individualizar, eu consigo saber se para o paciente X que chega, qual a melhor conduta, mas o paciente Y, o próximo que chega, a minha conduta já vai ser diferente, porque em cada situação
eu vou ter a oportunidade de raciocinar e aí individualizar a conduta. Então, vamos lá. Por que alguns pacientes vão ter indicação de tratamento com medicamento e outros não? Então, é o seguinte, na verdade, tratamento da obesidade, a gente precisa entender que, assim, a obesidade é uma doença crônica. É igual diabetes, hipertensão, são doenças que, assim, que são algo para a pessoa lidar ao longo da vida. Não é uma coisa assim, igual uma amigdalite, né? Que você toma um antibiótico, pronto, acabou. Então, nunca mais você vai precisar se preocupar com isso, né? Essa doença foi embora e já era e nunca mais. Não, a obesidade não é assim, né? É uma doença crônica. Então, um medicamento, como todo e qualquer medicamento, né? Desde até uma Novalgina tem isso, né? Tipo assim, tem riscos e benefícios. E daí, na questão obesidade, a gente precisa, assim como em qualquer outra doença, o medicamento vai ser interessante quando o benefício dele superar os riscos. E os tratamentos para obesidade são medicamentos, e medicamento vai oferecer risco sempre. Como eu falei, até uma Novalgina oferece risco, né? Então, a gente vai precisar colocar na balança, será que o benefício do tratamento com remédio é maior do que o risco do uso desse medicamento? Então, é por isso que os indivíduos com sobrepeso, que não têm nenhuma comorbidade, por exemplo, não são candidatos a tratamento com medicamento. Que a gente já sabe que o uso do medicamento vai oferecer um risco para ele maior do que o benefício. Então, é por isso que a gente tem indicações. Você fala assim, não, eu preciso saber qual que é o índice de massa corporal da pessoa, eu preciso entender se existe alguma comorbidade ou não, para ver se vale a pena ou não usar o remédio, ou seja, para ver se há indicação ou não de um tratamento medicamentoso. Então, primeira coisa. As pessoas com sobrepeso e sem nenhuma comorbidade são pessoas que não vão merecer um tratamento medicamentoso simplesmente porque não vale a pena. O risco do tratamento supera o benefício dele. Agora, quando existe indicação do tratamento, fala, não, essa pessoa aqui realmente, né, é um candidato ao tratamento com medicamento. Então, a gente vai precisar dessa abordagem do tripé, né? Qual o medicamento que pode ajudar essa pessoa a instituir ou a intensificar as mudanças no estilo de vida dela. E aí sim, aí os medicamentos têm o potencial de trazer um benefício significativo para as pessoas. Então, agora vamos falar desse cenário, né? Dessas pessoas que têm indicação do tratamento medicamentoso. Olha, tratamento com remédio para perda de peso. Hoje, a gente já vive uma realidade bem melhor do que até há alguns anos atrás, poucos anos atrás. E por que isso? Porque surgiram drogas novas, né? Quando eu falo drogas, né? Quando eu uso o termo drogas, eu estou falando de medicamentos, né? Então, assim, surgiram medicamentos mais recentemente, né, nesses últimos anos, que são medicamentos que têm uma eficácia em promover perda de peso nunca antes vista. Então, peraí. Isso mesmo, alguém aqui colocou a retatrutida, é a última. Eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Eu estava vendo aqui um comentário, tá, gente? É o seguinte, até há poucos anos atrás, as opções de medicamento que a gente tinha para tratar obesidade, em média, promoviam uma perda de cerca de 10% do peso corporal, as melhores, né? A gente considera assim, o que é um medicamento eficaz para tratar a obesidade? Para ele ser considerado eficaz, ele tem que promover pelo menos 5% de perda de pelo menos 5% do peso corporal, para a gente dizer isso aqui é eficaz.
se ele, em média, né? Então, se a média do resultado desse medicamento for inferior a 5% de perda de peso corporal, esse medicamento ele não é nem considerado, ele não vai ser aprovado pelas agências regulatórias como um medicamento para perda de peso. Então, o mínimo que ele tem que fazer é promover 5% de perda de peso corporal, em média, né, dentro dos estudos. E daí, o que acontece é que, até poucos anos atrás, né, o máximo que a gente conseguia era 10%, como média de resultado. E aí, com a vinda, inicialmente veio a liraglutida com essa perda de 10% até 11% do peso corporal, em média. E aí, na sequência, né, pouco tempo depois, surgiu uma nova geração desse medicamento, que é a liraglutida, que é um análogo do GLP-1. Né? Então, a gente tem essa classe dos análogos do GLP-1, que são medicamentos que foram desenvolvidos inicialmente para tratamento do diabetes. No entanto, como eles mostraram um perfil de promover perda de peso das pessoas significativo, então, com isso, eles começaram a ser testados, né, os análogos do GLP-1 começaram a ser testados também para perda de peso, mesmo em pessoas que não têm diabetes. E os resultados foram bons. E aí a gente começou com a liraglutida. E depois veio uma segunda geração, né, vamos chamar assim, em que veio a semaglutida. E a semaglutida, nos estudos, já mostra uma perda de 15% do peso corporal, média, né, dentro dos estudos. Então, isso daí já é um upgrade significativo. Quer dizer, se antes a gente, né, tinha que se contentar com 5%, 6%, 7%, no máximo 10%, né, de peso corporal perdido, com a semaglutida a gente passou a ter um novo patamar, que são os 15%. Esse medicamento existe aqui no Brasil, existe para tratamento do diabetes e já foi aprovado pela Anvisa para tratamento da obesidade. Para tratamento da obesidade, a gente usa doses maiores do que para o tratamento do diabetes. Mas, mesmo nas doses que a gente usa para o diabetes, os resultados têm sido muito bons. Então, hoje, na prática, a gente vê as pessoas conseguindo perder peso, né, de uma forma mais eficiente quando utilizam esse medicamento. Mesmo a gente não conseguindo atingir as doses plenas, né, vamos chamar assim, já que a gente ainda não tem o medicamento que fornece essas doses plenas aqui disponível no nosso mercado. De toda forma, só o fato da gente ter esse medicamento sendo utilizado para tratamento para perda de peso, né, para induzir perda de peso, já tem demonstrado resultados muito bons, bem melhores do que o que a gente via com os medicamentos que já existiam no mercado há mais tempo. E aí, existem outros medicamentos que estão em desenvolvimento, né? E que já estão em testes bem avançados, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, e que a gente tem a perspectiva de que possam chegar aqui ao Brasil em um futuro próximo também, né? Então, depois da semaglutida, que dentro da classe dos análogos do GLP-1 é o medicamento que tem mais efeito, né, que tem mais eficácia em perda de peso, aí vem uma nova geração agora de análogos que são que atuam em 2 receptores, né? Eles atuam tanto no GLP-1 quanto no GIP. E aí a gente tem a droga referência, né, o medicamento chamado tirzepatida, que ainda não está aprovado aqui no nosso meio, ainda não chegou para nós, mas a gente tem uma perspectiva boa. E esse medicamento já tem uma eficácia maior ainda, porque nos estudos ele já demonstra
cerca de 22% de perda de peso corporal, quer dizer, vai ainda além, né, com resultados melhores ainda do que os resultados da semaglutida. E aí, conforme até o Adrian comentou aqui no Facebook, né? Uma outra geração, né, uma outra classe de medicamentos, que é o medicamento referência é a retatrutida, realmente, né, como o Adrian acabou de antecipar aqui, eu ia falar, mas ele até falou antes de mim. Então, é um medicamento, sim, que está em desenvolvimento, que deve chegar também num futuro próximo para a gente, e que é capaz de induzir perda de 24% do peso corporal. Quer dizer, aí é um resultado melhor ainda, né? 24,2% de média de perda de peso com esse medicamento. Lembrando, todos eles foram desenvolvidos com a ideia daquele tripé, né? O medicamento com a dieta e o exercício físico, ou seja, o medicamento como um potencializador, né? Como um facilitador para permitir que a pessoa tenha uma capacidade de colocar em prática essas coisas, né? Porque a gente sabe que a questão, né? Como eu falei no início, é uma questão do balanço entre as calorias que entram e as que saem. E a gente sabe que essa coisa do peso corporal vai como se diz? Ela vai ser influenciada pela alimentação e tudo mais. E na prática é bem complicado, né? Você fala, pode parecer simples na teoria, você fala, não, faz uma dieta aqui, reduz isso aqui, aquilo ali. Mas a gente sabe que na prática, né, a alimentação é um dos prazeres da vida e o estresse aumenta a fome, né? Enfim, os processos de vida, né, os momentos de vida, etc., vão influenciar. A gente tem ganho secundário com a alimentação, né, assim, principalmente com alimentos doces e tudo mais. Então, tem uma série de coisas envolvidas e não é uma coisa assim tão simples. Então, você ter um medicamento que te ajuda, né, a colocar em prática uma mudança de hábitos alimentares é tipo assim, é uma complementariedade, né? Você utilizar, você ir em várias frentes ao mesmo tempo, uma coisa ajudando a outra. Então, esse aqui é o princípio, né, do tratamento medicamentoso para perda de peso. Então, a ideia não é um comprimidinho ou um medicamento ou uma injeção ou uma canetinha que vá substituir as outras coisas. Não, é um tratamento, seja ele no formato que for, que vem para ajudar nesse processo de uma vida saudável. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, que só perder peso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é perder peso com saúde, melhorar a saúde, né, com a perda de peso. E segundo, que, como eu falei no início, perder peso é difícil, mas manter o peso perdido é mais difícil ainda. Então, se a pessoa adquire hábitos de vida saudáveis, em algum momento o medicamento vai sair, né? A pessoa não vai ficar tomando remédio para sempre, para perder peso. E aí, quando ela tira o medicamento, se ela já está totalmente adaptada a um hábito de vida saudável, porque ela já vinha fazendo, né, junto com o tratamento medicamentoso, isso ajudou na perda de peso, e na hora que substitui, que suspende o medicamento, isso continua ajudando, porque daí esse hábito de vida saudável é um hábito de vida compatível com o peso que a pessoa está agora, depois que emagreceu. Então, esse hábito de vida é o que vai sustentar esse peso, que vai manter esse peso, né, nos níveis
desejados, né? Aquilo que foi alcançado ao longo do tempo. Então, esse tripé, ele é absolutamente essencial. E aí o medicamento ajuda muito, porque você mudar o hábito, né, e acostumar o seu organismo de uma outra forma, sem ajuda, é muito mais difícil. Com o medicamento, você tem uma ajuda que é um facilitador. E aí depois, lá na frente, na hora de suspender o medicamento, esses hábitos já vão estar enraizados, já vão estar, né, você já vai estar adaptado, o paciente vai estar adaptado a eles, então vai ficar muito mais fácil a manutenção disso ao longo do tempo. Uma dúvida que eu recebo frequentemente, né, dos colegas médicos é o seguinte: como que eu monitoro, né? Eu prescrevi um medicamento para o meu paciente, agora como que eu vou acompanhar isso aqui? Essa é uma pergunta muito importante que é uma coisa muito da prática do dia a dia, né? Então, como que deve ser esse acompanhamento? Então, é o seguinte: por mais que exista uma ansiedade, tanto por parte do paciente quanto por parte do médico, a gente precisa ter uma consciência de que o efeito de perda de peso, ele é individual. E em algumas pessoas ele pode demorar um pouco mais, em outras ele pode ser um pouco mais rápido. Mas a gente precisa dar um tempo para o medicamento mostrar todo o perfil de desempenho dele, antes da gente desistir de um medicamento. Por outro lado, tem a questão tolerabilidade, quer dizer, será que essa pessoa que está iniciando o tratamento, será que ela vai tolerar? Será que ela vai apresentar algum efeito colateral? Será que ela vai conseguir manter esse tratamento? Então, são duas coisas. Uma coisa é monitorar a tolerabilidade e outra coisa é avaliar a eficácia. Então, vamos lá. Em relação à tolerabilidade, isso é uma coisa que já vai acontecendo desde o início, né? O paciente inicia o tratamento, por exemplo, né? O paciente que inicia um tratamento com semaglutida. Daí, esse tratamento, logo nas primeiras semanas, né? Esse é um tratamento de aplicação semanal. O paciente já pode apresentar efeitos adversos. E aí você vai precisar monitorar isso, né? Para ver sobre a questão tolerabilidade, se a pessoa está tolerando, se ela vai conseguir escalonar a dose, né? Se ela vai conseguir ir aumentando a dose conforme a nossa ideia é, né? Então, isso é uma coisa para ser acompanhada desde o início. Porém, a eficácia do tratamento, não. Eficácia do tratamento, para a gente avaliar se o tratamento está funcionando, a gente tem que esperar pelo menos um mês. Pelo menos um mês. E para a gente dizer que um tratamento não funciona, por exemplo, não, para essa pessoa, a semaglutida não funciona para emagrecer. Pode acontecer? Claro que pode. Né? Os resultados dos estudos, eles são de médias. Mas sempre vai ter um paciente fora da curva que vai responder com uma perda de peso muito maior, não, ou alguns, né? Assim como a gente vai ter os pacientes que não vão ter resposta. Isso aí faz parte. Mas para a gente dizer que um paciente não respondeu ao tratamento, são pelo menos 3 meses, né? Para a gente afirmar, olha, usou durante 3 meses e não perdeu peso. Então, para a gente começar a avaliar, poxa, você não vai esperar 3 meses para, né? É lógico que ao longo do tempo você vai monitorar isso. Então, a ideia é deixar o paciente usar o medicamento por pelo menos um mês, né? Para você começar a dizer se está tendo resposta ou não. Então, a gente avalia a eficácia, a gente tem que dar um tempinho. Mas a tolerabilidade, essa daí, a gente pode e deve avaliar desde o começo, né? Desde o começo. Então, é importante o paciente dar aquele retorno, né? E você deixar a porta aberta, né? Para dizer, olha, se você tiver algum efeito colateral mais severo, né? Que você não esteja conseguindo lidar,
por favor, avise e tudo mais, ou me procure, porque a gente vai precisar repensar esse tratamento. Por outro lado, se você estiver evoluindo bem, eu vou pedir para que você retorne aqui daqui a um mês, por exemplo. Então, isso seria uma forma bastante razoável de monitoramento. E aí, com um mês, você pode avaliar, não perdeu peso, mas será que, como que foi que tudo aconteceu? Será que o tratamento foi regular? Será que aconteceu alguma coisa? Será que teve algum ponto falho? Vamos tentar mais um mês, né? Enfim, agora perdeu um pouquinho, não sei o quê. Então, aumenta a dose, ajusta, etc e tal. E aí você teria um prazo de até 3 meses para avaliar se isso realmente, né, se esse tratamento realmente está trazendo algum benefício ou se eventualmente esse paciente não é candidato porque ele não tem resposta, tá bom? Então é assim, o paciente não vai ser candidato a um tratamento sempre que ele não tiver resposta, né? O tratamento não foi eficaz, ou quando ele não tolerar, quando ele tiver efeitos colaterais e não conseguir manter o uso do medicamento. O que é efeito colateral da semaglutida? Os mais comuns são náuseas, vômitos, né, tontura, pode ter diarreia ou pode ter constipação intestinal. Né? Esses são os sintomas mais frequentes. Eles costumam, aparecem com maior frequência no início do tratamento e muitas vezes eles desaparecem, né, depois, à medida em que o organismo vai acostumando com o remédio. É por isso que a dose é escalonada. O paciente sempre começa com uma dose mais baixa e depois vai aumentando gradualmente, né? Então, porém, vai ter alguns pacientes que realmente não vão tolerar, que vão ter sintomas intensos, né, geralmente gastrointestinais, e que não vão ser candidatos a esse tratamento. Para essas pessoas, a gente vai precisar pensar em outras alternativas, certo? E o contrário também é verdadeiro, tem pessoas que respondem bem demais, né? Que toleram bem o medicamento e têm perdas de peso superiores a esses níveis da média. Né? Então, esses extremos existem sim. E se você está me assistindo aqui e você é um paciente, você ou tem alguém próximo a você que é uma pessoa que precisa perder peso, que está envolvida nesse processo, eu espero que essa mensagem tenha chegado para você também, né? Que você tenha entendido que para a gente agir de uma forma inteligente para combater esse problema, que é o problema do excesso de peso, então a gente precisa usar as armas que existem. A gente não pode simplesmente querer substituir, né? Não, então eu tenho um remédio, então eu não preciso das outras coisas. Enfim, eu espero que isso tenha ficado bem claro, que essa mensagem tenha chegado para você com clareza depois dessa nossa conversa de hoje. Então, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixe o like, por favor, né? Curte, comenta, compartilha, coloca lá nos grupos de WhatsApp que você participa, enfim. Se inscreve no nosso canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho das notificações, que assim você vai ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. E se ficou alguma dúvida, manda para mim de alguma forma, porque em outros episódios eu vou estar respondendo as suas dúvidas ou respondendo diretamente para você, porque a ideia é a gente compartilhar conhecimentos em relação às doenças endócrinas, seja com você, colega médico, que quer atender os seus pacientes com segurança e excelência, seja com você, que é um profissional da área da saúde, seja com você, que é um paciente ou tem alguém próximo a você que tem algum distúrbio endócrino e precisa de ajuda
para lidar melhor com o seu problema e viver mais feliz. Então é isso aí, esse daqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e eu te vejo na próxima.